No vídeo de hoje, eu vou trazer dois elementos que eu considero, claro, em meio a outros, mas aqueles que são fundamentais para uma mudança duradoura. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente vai falar sobre autoeficácia e autoconceito. Como base para esse vídeo, eu tô trazendo esse livro que eu considero um livro muito fluido de você ler. Ele tem uma linguagem muito gostosa, muito fácil para que você construa o raciocínio. É de um psicólogo italiano chamado Walter Rizzo e o nome desse livro é Apaixone-se por si mesmo. Ele vai trazer 4 componentes da autoestima, mas especificamente nesse vídeo eu vou falar de 2. Em outro momento eu trago esses 2 elementos, os outros 2 elementos, e também quero falar bastante desse livro. Bom, a pergunta que eu sempre me faço é: gente, por que ninguém tá falando disso? Por que quando as pessoas vão falar sobre mudanças, elas colocam tanta ênfase em força de vontade, mas elas não falam sobre como é que eu penso sobre mim? Quais são os elementos que compõem a minha ideia sobre mim? Outra coisa é, o quanto que eu acredito que de fato eu sei fazer aquilo? O quanto que eu acredito que de fato eu consigo fazer aquilo? Então, nessas duas falas, eu estou falando especificamente de autoconceito, então aquilo que eu penso sobre mim, qual é o meu conceito para mim mesma, e autoeficácia, que é o quanto que eu acredito que de fato eu consigo fazer aquilo que eu estou tentando me propor a fazer. Quando a gente fala em mudança, a gente está falando de, via de regra, enfraquecer um hábito já aprendido, já consolidado, então eu vou precisar minimizar ou até mesmo eliminar algo que eu já faço no meu dia a dia para que eu construa um novo hábito. Então, a mudança ela vai partir muito de um lugar de construção. A mudança, ela é um processo de aprendizagem. Ou seja, se eu não estiver disposto a investir tempo, energia, disposição mesmo, para a construção de um novo hábito, via de regra, esse hábito não vai se consolidar. E o que eu estou chamando de hábito? Por exemplo, eu saio da cama e tenho o hábito de escovar os dentes. Então, esse hábito, ele vem da minha infância, ele vem desde quando a minha mãe me ensinou a escovar os dentes, e isso se tornou um hábito com o passar do tempo. Quando você constrói um hábito de uma alimentação mais saudável, de uma rotina de atividade física, isso não nasceu do nada, isso foi sendo construído ao longo do tempo. Então, o que eu quero salientar aqui? Quando a gente fala de força de vontade, e a gente está diante de uma pessoa que ela não consegue engajar num novo hábito, eu preciso lembrar que a força de vontade, ela não vai estar presente a todo tempo. Uma vez que eu penso que eu não vou conseguir fazer alguma coisa, eu posso ter muita força de vontade, mas eu não acredito que eu vou conseguir fazer. Ou seja, ter ou não ter força de vontade não vai me fazer construir aquilo que eu quero, não vai me fazer o que eu preciso fazer. Então, quando a gente vai criar, construir, começar um processo de mudança, a gente precisa olhar para os nossos pensamentos, a gente precisa fazer uma meta-análise, né? Pensar o pensamento. Então, eu vou pensar o que eu penso sobre mim. Se eu tenho uma crença que me diz que eu não sou uma pessoa que vai conseguir fazer algo, via de regra, eu serei essa pessoa que não vai conseguir fazer aquilo. Se eu me considero uma pessoa indisciplinada, uma pessoa que não pode ser confiável, via de regra, eu vou atuar na minha vida de forma a não ser essa pessoa, porque a minha crença, aquilo que eu penso sobre mim, dita como eu vou me comportar.
Então, no processo de mudança, antes da gente colocar em prática toda essa parte do fazer, seria interessante a gente passar pelo lugar de entender como é que eu penso, o que eu penso, quais são os componentes do meu pensamento referente àquilo que eu quero fazer e referente a mim querendo fazer aquilo, né? Eu preciso ter essa percepção de como é que eu penso sobre isso. E quando eu penso que aquilo precisa ser feito da forma X, eu também preciso entender, eu me vejo capaz de fazer aquilo que eu estou dizendo que eu vou fazer? Porque se eu não me vejo capaz, via de regra, eu não vou fazer. Eu vou dar voltas, eu vou procrastinar, eu vou fazer aquela minha crença que é de que eu não consigo, de fato existir, de fato valer. Eu não vou conseguir fazer. Então, a ideia desse vídeo é de trazer a seguinte percepção. Quando você estiver num processo de mudança, quando você estiver interessado em colocar um hábito novo na sua vida, olhe para esses dois elementos. O que eu penso sobre mim? Então, quais são as características que eu vejo em mim? Qual é a ideia que eu tenho de mim quando eu penso em fazer aquilo que eu quero fazer? E o quanto que eu acredito que eu consigo fazer aquilo que eu estou me propondo a fazer. Esses dois elementos, autoconceito e autoeficácia, vão trazer muitas informações frente àquela mudança que provavelmente você está procrastinando em colocar em prática. Pega um papel, vou deixar aqui agora uma dica, uma ideia, um exercício. Pegue um papel e coloque lá qual é o meu autoconceito, então o que eu penso sobre mim, e o quanto que eu acredito, que aí estamos falando da autoeficácia, o quanto que eu acredito que de fato eu consigo fazer aquilo que eu estou me propondo a fazer. Depois vem aqui nesse vídeo e deixe o seu comentário, coloque aqui o que você encontrou, deixe aqui as suas informações, eu vou adorar saber. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!